Fora de frequência. E aí, meus amores, como vocês estão, hein? Mais um episódio aqui do Taulo começando pra vocês. É aquelas coisas de sempre que eu aviso em todo episódio. Aqui é um programa mais pessoal, mais intimista, em que eu respondo as perguntas que vocês mandam lá no Instagram e também dou indicação e comento um pouco sobre cultura pop e entretenimento, né não? Pra você que tá chegando por aqui, segue nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, ou também no meu perfil pessoal, Paulo R. Correia, porque o seu follow, o seu compartilhamento, seu comentário lá nas redes sociais é importante pra mim, tá? Pra você é um simples comentário, mas pra mim... pra mim significa um mundo. Aqui no Taulo, vocês sabem como é que é o esquema. É sem roteiro, é eu, assim, transparente. O Paulo Ricardo mais, né? Muito mais do que o Paulo Correia. Aqui quem fala com vocês é mais o CPF do que o CNPJ, né? Mas, enfim... Vocês mandaram mais perguntas na semana passada, separei o quê? Duas aqui? Foram duas perguntinhas pra vocês. Estou gravando isso aqui no dia 18 de março, no meio do mês. Daqui a pouco é Lollapalooza e depois do Lollapalooza já é o quê? Lady Gaga, daqui a pouco também, os grandes eventos que vêm pelo Brasil. Tentarei estar em todos, tá? Inclusive, ouvintes aqui da minha rádio Lunar, desse universo particular que eu inventei pra vocês... Se vocês cruzarem por mim em algum desses eventos, pode dar oi, pode dar um abraço, pode falar que gosta muito do trabalho. Também é importante receber esse carinho no pessoal, porque é isso, nas interwebs, vocês aí do outro lado são números e são plays. Então, quando a gente encontra vocês pessoalmente, é mais gostoso. Vamos começar aqui pela primeira pergunta. É pedir muito que o podcast seja maior? Olha, talvez seja. A minha ideia para a maioria desses episódios que estão acontecendo agora, né, no início do ano, eles são mais curtos mesmo. O Pitaulo, ele é um projeto que eu não quero que seja muito longo. Acho que eu falando aqui muito tempo, não acho que seja tão interessante. Acho que aqui rola uma conversa mais pessoal rápida de 20, 30 minutos no máximo. E o próprio Zip também, que é a temporada que iniciou esse ano aí a Rádio Lunar, que é o jornal diário sobre cultura pop e entretenimento. Eu acho que ele também não é um projeto que eu pensei em ele ser grande, porque ele é uma inspiração em outros projetos, em outros podcasts de notícia que eu já escutei por aí. E é sobre isso, é sobre entregar a notícia de maneira rápida, direta. Eu brinco ali porque é isso, cultura pop é um pouco de entretenimento, então eu tento não ser muito pessoal, mas sempre rola um comentário ou não, ou eu acabo entregando através do meu humor um pouco do o que eu acho do tema, né, a pessoalidade daquele tema. Mas existem episódios que são grandes, tá? Pra você que tá querendo aí que o podcast seja maior. No ano passado tiveram episódios aí de 1h, 1h15... mas que não eram nesse formato do Pitaulo e muito menos do Zip. Foi o Áudio de um Criativo, né? Que eu converso com pessoas pretas sobre criatividade. E ano passado, se eu não me engano, acho que foi o episódio do Quatuio. Foi um episódio grande, se eu não me engano, foi esse. Eu acho que com a Meli também foi um episódio grande, eu não lembro. Mas fora isso, também tem os outros episódios do Fora de Frequência. Se eu não me engano, da Beyoncé também tem... O audiolivro da Beyoncé tem quase 40, por aí vai. Mas é isso, gente, né? Produzir podcast tem demanda de produção. Então, por enquanto, eles estão desse tamanho. Vai que daqui a algum tempo, se Deus quiser, se tudo der certo, com o episódio expandindo, a gente faz episódios maiores para vocês poderem curtir e se divertir. Bora para a próxima pergunta aqui que vocês mandaram no Instagram. Eu deveria levar você para um encontro no cinema? Não, você não deveria. Mas agora eu vou explicar o porquê do não imediato, assim. Cara, vamos voltar no tempo, né? Voltando no tempo. Teve uma época da minha vida que eu acho que muitos adolescentes da minha idade, muitas pessoas da minha idade, quando eram adolescentes, olha aí, eu doida, falando que, eu sou adolescente, sendo que eu tenho 31. Mas enfim, lá nas épocas que a gente começa a ter datezinho com galera de escola, que a gente começa a ter datezinho com peguetes e tudo mais,
Sempre rola a ideia do cinema, né? Porque é isso, a gente é novo, a gente não tem... A gente tem a nossa casa, mas nossos pais estão ali. Mas enfim, pra mim era muito esse rolê de chamar pra ir na praça, chamar pra, sei lá, ir no play do prédio, aí pegava na escada. Mas o cinema, gente, o cinema tem uma questão crucial com um date em cinema pra mim. E eu acho que eu carrego isso até hoje, desde a minha adolescência. E se eu tô pagando pra ir no cinema, eu não vou ficar parando no meio do filme pra ficar te beijando. Não vou. Não é algo que eu faça. Inclusive, cinema, na minha lista, assim, de ordens de date, vamos botar assim dessa forma, o cinema não é nem o top 2. Talvez nem o top 3. Acho que primeiros encontros com alguém que você tá conhecendo, principalmente o primeiro encontro e o segundo, eu acho que ele tem que ser sobre lugares que vocês possam conversar e que vocês também possam se pegar caso vocês queiram. Então, assim, o cinema eu já tô investindo financeiramente pra assistir aquele filme. Se é um filme que eu nunca assisti antes, eu não vou gastar meu dinheiro pra te pegar dentro do cinema. Eu vou esperar o filme acabar e na hora dos créditos talvez a gente se pegue, tá? Mas eu acho que, tipo assim, cinema pra mim é encontro pra, sei lá, quarto encontro que eu vou ter com a pessoa. Por aí. Antes disso, eu acho que eu nunca tive, inclusive, encontros no cinema, porque eu particularmente, nunca incentivei isso. Eu já falei, gente, já falei em diversos podcasts, inclusive no EA Gay. Será que tem boiolinhas aí me escutando? Não sei. Mas lá no EA Gay eu já comentei sobre isso. Eu acho que o primeiro encontro ele tem que ser em barzinho. Pra mim, o primeiro encontro perfeito é num bar que você possa, enfim, caso você e a pessoa queiram, tomar um drink, mas principalmente que vocês possam conversar, mas que também possa ter uma música de fundo, talvez, uma roda de samba, talvez, mas que seja esse lugar que você possa conversar com a pessoa e se der vontade você troca de lugar e você senta do lado da pessoa e você beija a pessoa. E primeiro encontro para você poder conhecer a pessoa, né? Vai meter um primeiro encontro num lugar que vocês não vão poder conversar, o que vocês vão conhecer um do outro? Sabe? Eu evito esse tipo de rolê. Acho que primeiro teste com a pessoa é bom que seja num ambiente em que possa ser conversado, possa trocar ideia. Pelo menos pra mim, eu, Paulo Correia, tá? Pra outras pessoas aí do outro lado pode ser diferente. Inclusive, se for diferente, me conta aí nos comentários da Rádio Lunar ou também lá na DM do meu perfil pessoal, Paulo R. Correia, que aí a gente troca ideia. Mas a princípio, gente, eu acho que cinema é lá pro top 4 de encontro, porque aí já fica uma coisa mais romântica. Ai, comprar uma pipoquinha, ver filme abraçadinho, não sei o quê. Faz muito tempo que eu não faço isso, gente. Quem tá acompanhando o Pitaulo aqui sabe que eu ainda tô com problemas de superação, então não tô nessa vibe. Tava aqui ajeitando a iluminação porque eu quero que essa dica que eu vou dar pra vocês agora seja um corte do Instagram. Inclusive, se você estiver assistindo aqui, escutando aqui, quer dizer, você pode lá comentar e falar assim, nossa, eu escutei primeiro antes de sair no feed. Pode se gabar, vai lá. Mas enfim, eu quero comentar sobre essa série que tá comendo a minha mente nos últimos dias. Ela chegou na Netflix recentemente, já vi várias pessoas falando sobre ela. O primeiro episódio dela saiu aí no Reino Unido, lá no dia 13 de março, e também chegou aqui pela Flexflix brasileiras, também pelo mesmo período. E é uma série muito boa. Adolescence, em inglês, né? Adolescência. Em português, ela é uma minissérie de 4 episódios, tranquila de assistir, bem curtinho, que pela sinopse, assim, trazer a sinopse pra quem ainda tá perdido, não assistiu, mas eu vou evitar, inclusive, falar spoiler aqui. Eu acho que também não tem muito spoiler, né? Que possa ser dito, mas do que se trata a série? Primeiro, ela começa, assim, já explorando a história de Jamie, né? Um adolescente de 13 anos aí que tá sendo acusado pela suspeita de matar uma colega da escola dele a facadas lá na Inglaterra. Coisa leve, coisa tranquila, né? Vocês acham? Porra, caramba. O Stephen Graham, que é tanto roteirista quanto produtor, ele também é o pai na série, é um ator maravilhoso. Acho que todas as atuações estão muito bem feitas e muito bem apresentadas.
E ele teve essa ideia justamente porque ele pensa que a série pode funcionar como um alerta. Ele conta que a ideia por trás do roteiro surgiu justamente de um momento em que ele estava lendo notícias lá da Inglaterra sobre justamente jovens que estão esfaqueando os outros em brigas, em discussões e tudo mais. E ele falou que em menos de 15 dias, assim, ele leu 2 notícias, 3, 4 notícias dessas acontecendo por lá. E um detalhe sobre essa série já começa já no primeiro episódio, é que a menoridade penal deles lá é 10 anos de idade. Então, a partir dos 13, né, se você cometeu um crime, principalmente um crime hediondo, que é do que se trata aqui na série, você vai pro chilindró. Então, acho que a série ela traz diversos temas para além desse assassinato que aconteceu ali, sabe? Acho que ele aproveita esses 4 episódios para poder levar você para dentro da história, para você refletir sobre paternidade, sobre masculinidade tóxica, sobre como está sendo a formação desses novos jovens nesse momento. Traz muito debate sobre incel, sobre essa existência dessa direita conservadora que está criando conteúdo pela internet, dos quais os jovens hoje em dia têm muito acesso com uma facilidade tremenda. E às vezes os pais estão ali criando a pessoa da melhor maneira possível, mas às vezes não tem muito o que eles fazer, porque o que construiu o que é aquele jovem, às vezes foi muito do que ele consumiu na internet. É uma série muito... Ela me tocou em diversos lugares. Eu acho que eu tenho questões com paternidade para momento terapia. Eu tenho algumas questões, eu acho, com relação à paternidade, porque o meu pai foi um pai afastado durante o meu crescimento da adolescência. A partir de um momento ali da minha adolescência, ele não estava mais tão presente assim. E então, não vou mentir que eu tenho certas questões com isso também, tanto quanto se desenvolve para além também com relação à paternidade, porque eu acho que quando chega no episódio final é avassalador, porque fica muito nessas questões de o que os pais podiam ter feito, sabe? Ele conta, o 4º episódio, ele conta a perspectiva da história a partir dos pais, né? Do pai, da mãe, da irmã, do Jamie, o que aconteceu. O mais foda sobre essa história para além da questão de como ele é filmado, né? Todos os episódios são plano sequência. Cada episódio tem 1 hora e é 1 hora de plano sequência. A gente não tem corte de câmera. A câmera acompanha os personagens o tempo inteiro e acho uma coisa essencial que o diretor comentou e que o próprio ator também, o Stephen Graham, que também comentou. A motivação para sair de uma cena deveria ser sempre um personagem. A gente sempre deveria acompanhar uma história para chegar em outra para contar alguma coisa. E isso tem a ver com a questão que eu acho que é o mais foda nessa série. Ela não presume que nós sejamos idiotas de não entender o que está acontecendo. Ela apresenta os fatos ali pra gente. É uma história que tá falando assim, eu quero fazer esse recorte sobre isso aqui que aconteceu. Você desde o episódio 1 já sabe o que aconteceu. Então vamos acompanhar os desdobramentos disso, sabe? Vamos para a escola do adolescente para saber como os outros adolescentes estão lidando com aquela situação. E de repente, no meio dessa história, traz um policial também, que é o ator Ashley Walters. E ele é um ator maravilhoso também, que é um pai, e o pai também tá na escola desse mesmo adolescente. E aí no 3º episódio, cara, esse episódio é perfeito. São 2 personagens que tem esse episódio o tempo todo, que é a psicóloga a Bryony, que é vivida pela Erin Doherty, acho que é assim que se fala o nome dela. Ela fez The Crown recentemente. E é feito por ela e pelo jovem, né? O ator que faz o Jamie, o Owen Cooper. Inclusive, gente, o Owen Cooper é o primeiro papel dele que ele faz na vida do audiovisual para uma grande produção. Assim, é a primeira vez. E é surreal saber que é a primeira vez dele, porque ele tá muito bem no personagem. É muito foda como ele e o episódio dele com a psicóloga, os dois estão tendo diálogos ali sobre a vida justamente do jovem, a vida do pai, a relação com a família. E caralho, o quanto isso entrega pra gente de história, o quanto isso entrega de camada com relação ao próprio personagem Jamie, né? Um adolescente de 13 anos. Caraca, o que levou ele a fazer isso? E é muito foda porque esse rolê de ser um take só, uma imagem só, a gente começa a partir de um determinado momento no dia, a gente vê aquele recorte daquele dia e depois a gente segue pra outro. Então a gente é jogado na história logo no início. A primeira cena já é a polícia
da Inglaterra, invadindo a casa das pessoas, a gente sem entender nada, tanto quanto os pais, tanto quanto todo mundo que tá ali envolvido naquela história. É uma super dica, acho que é muito tranquila de se ver. Não acho que seja uma série pra todos, acho que tem gente que vai ficar sensibilizada com o assunto, talvez. Acho que isso com certeza pode acontecer, mas é uma super dica. Eu acho que é o melhor achadinho de série, assim, de Netflix dos últimos 2 meses, mais ou menos, pra mais, talvez. Com certeza. Enfim, pagando pau aqui pra britânico, gente, porque eu adoro séries britânicas, eu acho. Eu acho tudo de bom. Olha, quem me segue nas redes sociais sabe que eu já levei esse tema pra lá e eu também queria comentar um pouquinho aqui com vocês, porque é uma reflexão muito boa com relação ao mercado brasileiro como um todo de música. Recentemente saiu numa matéria no The Economist, também um jornal britânico, olha eu pagando pau pro britânico de novo, saiu aí no início de março, dia 6 de março, falando sobre o funk, sobre o fato do funk ser a nova grande potência de exportação brasileira. Então acho que é muito interessante a forma como eles fazem esse recorte, a forma como eles tratam o assunto, porque eles vêm justamente da perspectiva que é algo que eu comento muito no Pop Doc e que sempre me surpreende. Como você vai olhar ali pro top 50 músicas mais tocadas no Brasil, pelo menos ali no Spotify, e você vai se deparar com sertanejo pesado e muitas das vezes pagode, e em alguns momentos você vê uma música, 2 músicas ali que são de funk, mas majoritariamente é o sertanejo. E aí a matéria me fez questionar um pouco disso também, e eles falam um pouco disso também, porque apesar de ser esse o grande gênero do qual o brasileiro está escutando, a exportação do mercado e o que o mercado está vendo com relação a Brasil é funk. Das últimas grandes produções e produções de marcas enormes, como, sei lá, a Apple, por exemplo, fez um comercial junto com Pedro Pascal que ela botou simplesmente um sample de português e funk pra ser feita. Tipo, dá pra ver que é uma campanha milionária. Então, tipo assim, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo olha pro Brasil e pensa assim, cara, música, eu quero funk. E ao mesmo tempo, enquanto a gente aqui dentro não tá repercutindo tanto isso, sabe? A gente não tá, talvez... E aí o questionamento que eu trouxe no meu post que me fez refletir, a gente não tá negligenciando um pouco esse lugar de potência global que poderia existir dentro do nosso funk, saca? Eu acho que é um pouco dessa pegada. Eu acho que teve um comentário, inclusive, que fizeram justamente no post que eu fiz no meu perfil lá, Paulo R. Corrêa. Se você quiser ir lá comentar, pode ir lá. Que é um comentário muito preciso sobre... eu perguntei, jogo no post, né, pra galera saber o porquê que isso tá acontecendo, sabe? Por que as marcas brasileiras ainda não viram isso, sabe? E a Amy Fabins fez um comentário preciso. Porque não foi apropriado pelos brancos como foi a MPB e a Bossa Nova. Vai tomando. Porque eu acho que ela tá completamente certa. Acho que a forma como as marcas hoje em dia não estão enxergando esse potencial transformador que pessoas como, sei lá, por exemplo, as meninas do Blackpink, a Jennie e a Lisa, lançaram seus primeiros projetos solo, literalmente elas querendo expandir para além do mercado coreano. Elas saíram ali do grupo Blackpink, para quem não conhece as duas, e ela sai dali do universo do K-pop querendo expandir seu mercado. Isso é um movimento de carreira que dá pra ver que as duas estão fazendo o tempo todo, principalmente agora que elas estão seguindo carreira solo. E quando elas chegam pra fazer o lançamento de quem eu sou pro mercado, vamos dizer assim, na carreira solo, elas olharam pro funk e viram a possibilidade de poder criar músicas. A da Jennie é Like Jennie e a da Lisa é Chill. E você consegue chegar lá e escutar elas olhando pro funk como uma grande potência para poder expandir a arte delas, sabe? Isso é muito foda. E ao mesmo tempo que isso acontece, que artistas que estão querendo se colocar no mundo de uma maneira nova estão ali apresentando coisas grandes, a gente se depara com outros que já estão completamente estabelecidos, como, sei lá, Beyoncé e The Weeknd, que Beyoncé lançou Spaghetti, né, no Cowboy Carter do ano passado, e o The Weeknd lançou São Paulo em parceria com a Anitta.
E você vê que são dois artistas enormes na indústria, que são pessoas que indiscutivelmente têm carreiras consolidadas e influentes no mundo da música. Eles olham, mais uma vez, eles olham pro funk e veem potencial e veem a grandiosidade que aquilo tem. Então eu fico pensando muito nesse lugar, sabe? Isso me deixou um pouco incomodado. E acho que é um incômodo que a gente que gosta de música, que a gente que é preto, que a gente, da galera que também é periférica e da galera que produz e trabalha com funk, é um incômodo que tem que ter sim, sabe? Das marcas nacionais, das grandes marcas e grandes artistas nacionais em todos os sentidos, olharem pro funk com o devido respeito que ele deve ter. E digo isso assim, sendo que mês passado, se eu não me engano foi isso, foi mês passado, porque tava tendo o Zip aqui na Rádio Lunar, falando sobre notícia todos os dias, simplesmente tava tendo tentativa de lei para poder censurar shows de rap e funk no Brasil, saca? É muito doido, eu acho que é um debate muito longo, é um debate que eu começo aqui de alguma maneira e boto essa pulga atrás da orelha de vocês, assim, de que acho que a gente tem muita coisa boa. Acho não, tenho certeza que a gente tem muita coisa boa aqui pelo Brasil. O funk é uma delas, falo muito do funk porque o berço dele é no Rio de Janeiro e eu sou de lá. E eu sempre tive muito contato com isso e é uma cultura que me admira, me encanta. Muito porque dela é a prima pra mim ali da cultura do hip hop. É uma coisa assim inevitável de se olhar pra um e ver os derivados que chegam no outro. Então é pra se ficar de olho, sabe? É pra dar play também do outro lado. Acho que também tem esse lugar, sabe? De que tô aqui instigando pra falar de que grandes marcas e grandes artistas estão olhando pro funk com devido respeito e escutando. E acho que a gente aqui do outro lado também deveria começar a escutar, sabe? Se você ainda é desses aí, tem essa visão de o funk não tem qualidade, o funk não é bom. Caralho, você tá no podcast erradíssimo, irmão. Erradíssimo. Vou até beber uma água. E só pra ir finalizando, assim, pra finalizar com uma coisa boba, uma coisa leve. Como vocês estão, Lovers? Quero falar um pouquinho sobre o final de Beleza Fatal. E eu digo final aqui, não tendo assistido o episódio 40, tá? Todos os comentários que tecerei a partir de agora sobre Beleza Fatal é de quem assistiu até o episódio 39, como a maioria de vocês deve ter assistido, até porque sexta-feira agora vai sair o episódio final ao vivo pela HBO. Cara, eu achei muito foda o sucesso de Beleza Fatal. Acho que é uma série que brinca com muitas coisas. Acho que brinca com o absurdo, saca? Eu acho que tem muita coisa ali que é real. Mas que tem ser humano que é escroto, é filha da puta daquele jeito. Mas eu sinto que tem um lugar muito bom e muito interessante dessa narrativa que é leve, sabe? Que é pra gente olhar pra aquilo e entender que tem debates interessantes, tem debates legais, mas tem uma futilidade ali não é futilidade o termo certo que eu queria dizer, mas existe um lugar da narrativa fantasiosa, eu acho que é um pouco disso, que Beleza Fatal trouxe, que as novelas hoje em dia não tem tanto, sabe? Ficou muito... A sensação que eu tenho é que algumas outras novelas brasileiras, não sou de assistir muitas, mas elas se prenderam muito, principalmente esse estilo novelão. Se prenderam muito em entregar coisas muito reais, sabe? Muito palpáveis, muito próximo da realidade das pessoas. E às vezes a gente precisa de uma fuga dessa realidade. E eu sinto que Beleza Fatal ele traz um pouco isso. Apesar de ser essa história que trata de alguns temas ali que são pertinentes na sociedade hoje em dia, beleza. Mas eu acho que ela não é muito sobre esse lugar. Eu acho que ela é muito mais sobre esse lugar de trazer o entretenimento pra gente poder ter essa fuga do cotidiano, sabe? É uma coisa... É um exagero, é uma história... São personagens extremamente caricatos e novelescos que tiram a gente da nossa realidade. E eu acho que esse foi o encanto de Beleza Fatal da maioria das pessoas, com personagens maravilhosos como a Lola, vivido aí pela Camila Pitanga, ou a Sofia, também feito pela Camila Queiroz. A minha favorita, com toda certeza, é a Elvirinha, feita pela Giovanna Antonelli. Então, quando a gente olha para
pra essa novela, a gente vê muitas possibilidades, saca? Eu sinto que o pessoal da Max e talvez um pouco do pessoal da produção devem ter se surpreendido um pouco com esse sucesso todo que a novela fez aqui, nacionalmente falando. Eu acho que sim. Eu tenho um pouco desse feeling de que eles não esperavam tanto, mas chegou a tanto e, enfim. E agora estamos aqui. É bem essa pegada de achar que o brasileiro, o brasileiro que migrou para os streamings não ia estar interessado em assistir novela, sendo que tiveram recentemente Todas as Flores, foi? Na Globoplay? Acho que foi. É uma novela que tava passando só nos streams e tava fazendo sucesso com uma parcela de pessoas, sabe? Então eu sinto que tem um pouco dessa pegada do povo brasileiro gostar de novela. Existe um povo brasileiro que hoje em dia tá nos streamings, tá com a televisão ligada ali, mas tá com o Prime Video, a Netflix ou a Max aberta e não necessariamente tá na TV aberta pra assistir a novela ali. Então eu sinto que teve esse lugar, sabe? Inclusive Lola é isso, né? A Lola é aquela vilã que a gente ama. É o clássico, é uma coisa que o brasileiro ama em novela. É vilã que a gente adora odiar, sabe? Ou que no final das contas a gente não odeia mais. Na verdade a gente gosta muito dela mesmo e tá torcendo por ela e ponto final. Ai, acho que é um pouco desse lugar, assim. E comentando um pouco de spoiler com relação ao episódio final, e aqui é chute, tá, galera? Assim, palpite total. Quem eu acho que deu aquele tiro ali no final, no beija? Eu acho que quem deu aquele tiro nele ali no final, pra mim, vai ser a Sofia Barra Júlia. Eu acho que vai ser ela no sentido, no lugar de surtou, saca? Ela viu ali meio que tudo desandando, conseguiu se vingar em algumas questões, mas ainda, por exemplo, sei lá, o beijo ali tá tranquilo. Ganhou a empresa do pai, tá seguindo a vida dele. Aonde que ele se fudeu? Não tá muito claro aonde, né? Então, pra mim, na minha visão, eu acho que vai ser Senhorita Sofia que vai ter puxado aquele gatilho, que ele tava se vestindo meio parecida com a Lola pra poder tentar dar alguma merda, mas eu não sei. Não sei, sexta-feira estarei com toda certeza assistindo o ao vivo de 8 horas pra saber a real. E aí semana que vem, quem sabe eu volto aqui comentando sobre Beleza Fatal. Não sei. Vai ter episódio semana que vem, tá? Mas não sei se eu vou falar sobre Beleza Fatal. Talvez eu fale, só pra ter um descarrego, assim, de ter algum lugar pra poder falar sobre o final da novela, se eu não gostei. Inclusive, fica um desabafo. Acho que esse último bloco de episódio de Beleza Fatal não foi tão forte quanto o penúltimo. Eu acho que do 30 ali pro 35, a coisa foi mais legal de acompanhar. Senti que nesse último aqui, nesses últimos 5 blocos aí, não sei se consideraria melhor do que o da semana passada. Bem, é isso. Ai. Terminando aqui de tomar minha água pra dizer pra vocês que acabou. Brinks, não chora não, tá? Semana que vem eu estou de volta. Pra você que acompanhou até aqui, vai lá comentar comigo, engajar, gente, por favor. Compartilha esse episódio e marca, acho que é legal. Compartilha o episódio e marca. E semana que vem eu trago aqui mais comentários sobre cultura pop e entretenimento, ao mesmo tempo que também falo um pouco sobre a vida e respondo as perguntas de vocês. Podem mandar pergunta onde vocês quiserem. Achou meu arroba da Rádio Lunar, meu arroba do pessoal? Se joga, manda uma DM que eu leio e respondo aqui para vocês, tá? Um beijo. Até semana que vem. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.